Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o Chevrolet Cruze RS. Essa aqui é a versão com visual esportivado do Cruze, não tem alterações no motor turbo, mas hoje você vai descobrir se vale a pena levar ele para casa ou não. Vamos lá? O Cruze RS é uma espécie em extinção, não só por conta desse visual esportivado, muito pelo contrário, já que ele praticamente nunca vai sair de moda na indústria automotiva, e sim por ser um hatch médio. Ele é o último representante dessa categoria que um dia já bombou aqui no mercado, contou com carros como Ford Focus, Volkswagen Golf, Fiat Bravo, entre outros, e hoje sobrou só o Chevrolet Cruze hatch, que a Chevrolet chama de Cruze Sport 6, esse é o nome comercial dele. Então, esse aqui é o Cruze Sport 6 RS, que tem esse visual bem invocado, bem diferentão, a começar aqui na dianteira, que tem esse acabamento que mistura um pouco o cromado com acabamento em cinza e traz a gravatinha que tradicionalmente é na cor dourada, aqui com um acabamento preto. Bem bonito, né? Combina bastante com esse visual esportivo do Cruze, assim como as rodas de liga leve, que são de 17 polegadas e tem esse acabamento diamantado, que particularmente eu gosto bastante. As capas dos espelhos retrovisores têm acabamento na cor preto brilhante, mesma tonalidade presente aqui no teto, que está um pouquinho empoeirado, um pouco sujo, e também no aerofólio traseiro. A gente chegou aqui na parte de trás para mostrar o que na minha visão é o ângulo mais feliz do Cruze, pelo menos nessa configuração hatch, que é justamente a parte de trás, que vem com a gravatinha na cor preta, assim como lá na frente, o logotipo Cruze também na mesma cor, e os outros dois logotipos aqui, o Turbo, indicando a motorização, e RS, que como eu falei lá no começo do vídeo, é a nomenclatura que a GM escolheu. Faltou a gente mostrar também a parte inferior do para-choque, que tem esse aplique em plástico preto fosco, imitando um extrator de ar, e também uma ponteira de escapamento, que não tem um ronco diferente em relação às outras versões do Cruze, é meramente visual. Falando em visual, vou mostrar aqui o interior do Cruze RS, que tem esses bancos revestidos em couro com costuras aparentes na cor vermelha e também essas soleiras aqui que trazem essa bonita combinação de preto com vermelho. Aqui por dentro, sem grandes novidades, né? Detalhe interessante é que a gravatinha é na cor dourada aqui, ao contrário lá do exterior, tanto na frente quanto atrás ela tem um acabamento preto, né? Botão de partida do motor. E vamos dar uma olhada aqui no que o Cruze tem de interessante para quem gosta dessa versão esportiva. O painel de instrumentos não tem novidades no grafismo, pelo menos não nessa versão aqui. A central multimídia também não tem novidades em relação ao restante da gama Cruze, né? Sem nenhuma melhoria, por enquanto sem nenhuma alteração. É bem fácil de navegar e muito intuitiva. E logo abaixo a gente tem os comandos do sistema de ar-condicionado, que aqui é digital, com uma zona só de regulagem de temperatura, mas também tudo muito fácil de entender e de localizar as principais funções. O câmbio automático de 6 velocidades, com opção de trocas sequenciais aqui na alavanca do método convencional. Só jogar a alavanca para a esquerda nesse caso, né? Toque para frente aumenta a marcha, toque para trás reduz a marcha. Nada daqueles botões aqui na lateral que a gente vê em alguns carros americanos, como por exemplo o Equinox da própria Chevrolet, né? Aqui na frente da manopla, inclusive, ficam dois botões. Esse aqui desativa os sensores de estacionamento e esse aqui desliga o controle de estabilidade do Chevrolet Cruze. Vou botar o banco aqui para trás, inclusive o banco ele tem regulagem manual, tá? Sem regulagem elétrica nessa configuração. Aqui nas portas, além do revestimento que é o mesmo padrão dos bancos, né? Couro sintético com costuras aparentes na cor vermelha, a gente tem alguns apliques cromados, que até são um pouco estranhos para essa proposta esportiva, né, do Cruze RS, mas enfim. Eles estão presentes também aqui no painel de instrumentos, em volta das saídas de ar-condicionado, inclusive aqui as centrais, e tem também um aplique em preto brilhante em volta da central multimídia e das outras funções aqui do console central. A gente já mostrou os bancos, né? São bem confortáveis, não são envolventes a ponto
de ser um legítimo esportivo, até porque a proposta não é exatamente essa, segundo a Chevrolet. Mas a gente tem sim revestimento do teto na cor preta, ó, tanto nas colunas aqui, as colunas A, quanto aqui no teto, é tudo na cor preta, para reforçar esse visual mais esportivo do Cruze RS. Agora, vamos dar uma olhada, deixa eu voltar aqui o banco para minha posição, vamos dar uma olhada ali no espaço traseiro, para ver como que é a vida de quem viaja ali atrás no Cruze Hatch RS, Cruze Sport 6 RS, como você preferir. Mesma padronagem dos bancos, obviamente ali na frente. Banco regulado para mim, né? Tem 1,67 m, até que sobra um espaço relativamente confortável para os joelhos de quem senta aqui atrás. Diria que um espaço até um pouco melhor do que um SUV compacto, como o próprio Chevrolet Tracker. Já que a gente quer manter essa briga em casa, vamos citar o Tracker como exemplo. O espaço parece até mais generoso. Inclusive aqui a cabeça, mesmo com a curvatura do teto aqui um pouco mais baixa por conta de um hatch, não incomoda, pelo menos não a mim. Mas vamos dizer a verdade, ó, minha cabeça tá a 3 dedos do teto, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Então, um pouquinho mais de 3 dedos. Então vai ser um pouco complicado. Se você tiver um pouco mais, por exemplo, de 1,80 m, você vai sentir um pouco de incômodo aqui atrás, que também não tem saída de ar-condicionado. Nós temos aqui uma tomada de 12 volts, também não tem entrada USB, outro ponto que poderia melhorar aqui no Cruze Hatch, né, no Cruze Sport 6 RS. Vamos mostrar por fim o porta-malas do Cruze nessa configuração RS. Capacidade volumétrica do porta-malas está aí para você ver. Diria até que também é outro ponto que se assemelha a um SUV compacto. Então não é tão generoso assim, mas também não é apertado. Agora vamos lá dirigir o Cruze RS. Bora! Apesar do visual esportivo, o Cruze RS tem o mesmo motor 1.4 turbo do restante da linha Cruze Sport 6. Ele entrega até 153 cavalos e um pouquinho mais de 24 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Esse carro aqui consegue agradar quem gosta de uma tocada um pouco mais nervosa, de uma condução um pouco mais esportiva. Mas não tanto por conta do desempenho do motor 1.4 turbo, que é muito bom, diga-se de passagem, embora não esteja à altura desse visual esportivo, mas sim por conta da dirigibilidade, que é uma das melhores características dos hatches médios, que é esse segmento que já esteve tão em alta no Brasil e hoje praticamente deixou de existir, já que o Cruze é o último representante dessa categoria. Ele é um carro muito bom de guiar, tem muita estabilidade, principalmente nas curvas. E por conta dessa posição de dirigir mais baixa, você também tem uma sensação de prazer ao dirigir muito maior do que se você tivesse, claro, em um SUV, por exemplo. A calibragem da suspensão também, ela não é muito dura, não chega a ser, por exemplo, como era no Golf. Ela tem um compromisso mais voltado para o conforto. Mas isso não prejudica quem gosta, por exemplo, de fazer curvas em velocidade mais alta ou de ter mesmo uma tocada mais nervosa. São algumas características desse tipo de carro que fazem com que ele seja tão gostoso de guiar, como por exemplo a posição de dirigir, que você viaja numa posição naturalmente mais baixa, mais próxima ao solo do que se você estivesse, claro, em um SUV. A suspensão, no caso do Cruze RS, também ela não é tão dura quanto, por exemplo, no Golf, que é uma referência até hoje em prazer ao dirigir, mas é muito dura para o dia a dia. Ela não consegue absorver tão bem assim os impactos e ela não é tão confortável assim em relação ao que era, por exemplo, o Ford Focus e ao que é o Chevrolet Cruze. Então ele tem um compromisso, um equilíbrio entre conforto e esportividade, e isso me agrada bastante, embora o Golf para mim ainda seja, claro, a referência em dirigibilidade.
Falando em consumo, os números declarados pelo Inmetro são de 7,6 km por litro na cidade e 9,4 km por litro na estrada com etanol no tanque. Se for com gasolina, essas médias vão ser um pouco mais altas. Os números estão aí na tela para você conferir. Então ele não é um exemplo de economia, mesmo sendo um motor da geração conhecida como downsizing, que tem litragem menor e turbocompressor. Mas, de toda maneira, eu acho que o consumidor do Cruze, principalmente dessa versão aqui RS, que apesar de só ter esportividade no visual, já foi feito para quem gosta de acelerar um pouco mais, eu acho que o consumidor desse tipo de carro, desse modelo em específico, não vai procurar a economia de combustível como prioridade, e sim prazer ao dirigir. Nesse quesito, esse hatch aqui manda muito bem. Então pessoal, esse aqui é o Chevrolet Cruze Sport 6 RS, a versão com visual esportivado do Cruze Hatch e um dos últimos representantes, ou melhor, o último representante dessa categoria tão legal que é dos hatches médios. Se você gosta desse tipo de carro, pode comprar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no Primeira Marcha, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. A gente tem conteúdos inéditos todas as quartas-feiras e domingos às 18 horas para vocês. E já que você ficou até aqui, vou pedir para você deixar sua curtida aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo e trazendo conteúdo novo para vocês a cada semana, beleza? É isso aí, até a próxima!